Shalom, shalom, irmãos! Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Graça, paz, prosperidade, bênção, saúde e vida com abundância sejam sobre você, sua casa e sua família nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, é um prazer recebê-lo aqui no meu canal para mais uma noite especial, uma noite da Torá do Mashiach, como diria o apóstolo Paulo, a lei de Cristo. Nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. Será um vídeo rápido, breve, como eu tenho feito. Eu peço para você, fica comigo até o finalzinho. Fica comigo até o final. Talvez você fale assim, é estranho, né? Falar sobre Torá do Mashiach. O que é isso? O apóstolo Paulo, você sabe que ele era judeu, e quando ele se refere à lei de Cristo, e ele fala sobre isso lá no livro de Gálatas, nada mais, nada menos, ele está falando da Torá do Mashiach. E para você poder entender isso, eu convido você a acessar aí dentro do meu canal o primeiro vídeo dessa série de estudos. Acessa aí, vai lá no primeiro vídeo, está sobre a Torá do Mashiach. Assista esse vídeo para você poder compreender. Naquele vídeo eu faço uma comparação entre a Torá do Mashiach, que é a lei de Cristo, com a Torá de Moisés, a lei de Moisés. Na verdade, Torá significa ensino, instrução. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre a Torá do Mashiach, ele está falando de todos os ensinos, todos os ensinamentos, as instruções que foram dadas por Jesus. E nós fazemos uma comparação com os ensinos de Moisés, com os ensinos do Antigo Testamento, porque algumas pessoas falam assim, que Jesus ensinou coisas novas. Será? Ou será que Jesus reafirmou a Torá que havia sido dada por Deus? Para você entender isso e para compreender os nossos estudos, eu convido você para que você assista o primeiro vídeo dessa série, tá bom? Vai no meu canal, assista, que é importante para você compreender todos os vídeos sobre a Torá do Mashiach que nós estaremos fazendo e colocando aqui no meu canal. Eu convido você a se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Curta esse vídeo, você fortalece o canal e nos ajuda a continuar enviando esses vídeos para mais pessoas. Então, em nome de Jesus, compartilhe também com alguém hoje esse vídeo, tá ok? Antes de lermos a palavra, eu quero deixar para você também o seguinte: se você quiser fazer algum pedido de oração, você pode colocar esse pedido de oração aqui nos comentários, ou entra na descrição do vídeo, tem um número de WhatsApp, você pode mandar o seu pedido de oração pelo WhatsApp e a nossa equipe de intercessores estará orando por você, tá bom? Do nosso ministério, que é a Beit Church. Eu louvo a Deus por sua vida, quero compartilhar a palavra com você agora, porque hoje eu escolhi um tema interessante, né? Todo mundo conhece o versículo no qual Jesus falou sobre buscar o reino de Deus. Eu quero ler esse texto com você, embora eu saiba que você conhece, mas eu quero me aprofundar nesse texto, tá bem? Então vamos lá, você vai acompanhar comigo. Nós vamos falar sobre o verdadeiro significado de buscar primeiro o reino de Deus. O texto diz assim, está em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Bom, como eu falei, nós vamos estudar sobre o verdadeiro significado de buscar primeiro o reino de Deus. Talvez você me pergunte assim, mas espera aí, eu tenho ouvido falar sobre buscar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
E você está falando sobre o verdadeiro significado. Quer dizer que aquilo que eu já aprendi está errado? Não, não necessariamente. Eu quero aprofundar nesse texto. Eu quero realmente entender o que Jesus quis dizer quando ele citou essa frase, quando ele usou essa expressão, buscar primeiro o reino de Deus. Então vamos lá? Eu quero entender isso com você hoje e eu creio que será bênção para as nossas vidas. Bom, geralmente esse texto ele é usado para incentivar as pessoas a buscar a Deus em primeiro lugar e assim receber as suas bênçãos. Eu quero que você analise alguns versículos anteriores. Jesus está conversando ali, ensinando, né? E Jesus, ele fala para as pessoas, não andem ansiosos pela vossa vida, não fiquem ansiosos, preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. E Jesus fala, olhem para os pássaros, olhem para as flores do campo, né? E Jesus traz toda uma lição falando sobre a provisão de Deus para a vida dos pássaros e para vestir as flores do campo. E quando Jesus fala isso, ele diz assim, será que vocês não valem mais que os pássaros? Será que vocês não valem mais do que as flores que nascem de manhã e à tarde elas são queimadas porque elas secam? Será que vocês não têm mais valor que isso? Se o Pai Celestial cuida delas, será que o Pai Celestial não vai cuidar de vocês? Então Jesus traz um ensino profundo. Ele fala, olha, não fiquem ansiosos. Eu já ministrei essa palavra alguns dias atrás em um dos meus vídeos, tá bom? Se você também ficar interessado nisso, vai lá e escuta. Mas o que acontece? Jesus, ele fala assim, não fiquem ansiosos por essas coisas. Busquem primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Bom, tendo esse contexto, é normal que geralmente todos os pregadores utilizem desse texto para incentivar as pessoas a fazer o quê? Buscar a Deus para receber as coisas que precisam, né? Então, dentro desse contexto, não está errado de jeito nenhum. Mas existe algo mais profundo. A minha pergunta é, será que só esse entendimento é verdadeiro? Ou será que tem um entendimento ainda mais excelente, trazido pelo Messias, trazido pelo Mashiach, Jesus? Será que tem um significado maior nessa declaração? E é isso que eu quero entender com você. Bom, essa ideia, tá bom? Como eu falei, a forma natural como os pregadores, pastores, enfim, pregam, deriva do fato das preocupações que as pessoas têm com as suas necessidades pessoais. Então não está totalmente errado. Mas o significado apresentado por Jesus vai muito além disso, ok? Então, para isso, nós precisamos entender os termos utilizados aqui por Jesus. E Jesus utiliza o termo buscar o reino de Deus. Eu vou repetir para você. Jesus fala em buscar o reino de Deus. E o que isso significa? Bom, nós vamos encontrar na Bíblia a expressão reino dos céus, que é Malchut Hashamayim, em hebraico, ou então vamos encontrar também a expressão reino de Deus. Comumente é utilizado mais a expressão reino dos céus. Por quê? Existia sempre uma tentativa de evitar falar Deus, tá? Para não colocar o nome de Deus em vão, para não ficar utilizando o nome de Deus toda hora. Então, ao invés de falar reino de Deus, falava-se reino dos céus. Na verdade, a expressão é a mesma, tá bom? Ao se referir ao reino dos céus,
ou se referir ao reino de Deus, é a mesma coisa. Eu só quero que você entenda que dentro do contexto, tá bom, bíblico, é utilizado mais reino dos céus. Evita-se um pouco colocar reino de Deus, mas ambas têm o mesmo significado. Essa é a primeira coisa a entender. Essa expressão reino de Deus ou reino dos céus, ela não se refere a um lugar ou a uma época, mas sim a uma condição na qual a liderança de Deus é reconhecida pela humanidade. Então, falar de reino de Deus ou falar de reino dos céus está se falando do governo de Deus, da liderança de Deus. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Jesus fala assim: busquem o quê? O governo de Deus. Busquem, em primeiro lugar, o governo, a liderança de Deus e a sua justiça, a justiça que vem dele. E as demais coisas vocês vão receber, serão acrescentadas. Bom, então buscar o reino de Deus tem a ver com buscar o governo de Deus sobre a terra. Guarda isso. Então, buscar o reino de Deus tem a ver com buscar o governo dele. Na oração do Pai Nosso, que todos conhecem, Jesus ensinou claramente o que? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, na terra como nos céus. Então Jesus estava ensinando. Nós precisamos entender que chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E dentro da oração que Jesus ensina que todas as vezes nós temos que clamar, nós temos que pedir: Senhor, venha o teu reino. Que o teu reino seja estabelecido aqui, que o teu governo seja estabelecido aqui na terra e que a tua vontade seja feita aqui da mesma forma como ela é feita nos céus. Eu poderia me aprofundar nessa explicação. Eu não vou fazer isso, porque senão o vídeo vai se tornar longo, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda, que o cerne da questão, a realidade aí, é que Jesus está ensinando nós clamarmos e pedirmos que o governo de Deus seja estabelecido. Que a vontade de Deus seja estabelecida e ela seja feita aqui da mesma forma como ela é feita nos céus. E aí eu pergunto, será que a vontade de Deus é plenamente feita aqui na terra? O que você acha? Põe aí nos comentários. Será que a vontade de Deus realmente tem sido feita aqui? Ou não? Nós precisamos entender uma outra coisa aqui, muito importante. Aqui na terra, a Bíblia diz, a Bíblia vai falar isso, o apóstolo João, lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. João fala assim, que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. Preste atenção, o mundo não é do maligno. Todas as coisas pertencem ao Senhor, a Bíblia deixa claríssimo isso. Tudo pertence a Deus. E o próprio Deus diz que ele governa a terra através de pessoas que ele levanta para fazer isso. Mas a Bíblia também declara que o mundo está no maligno, ou seja, existe uma influência muito grande de Satanás, que é inimigo das nossas almas, que é inimigo de Deus, e a Bíblia chama no hebraico de Hassatã. Hassatã ou Satanás, ele então governa a terra, ele tem governado a terra, ele tem tido influência sobre governantes que não dão ouvidos a Deus e que dão ouvidos a ele. Porque os governantes que dão ouvidos ao Senhor, que dão ouvidos a Deus, têm o que? Um governo justo, procura fazer o que é certo, procura fazer o que Deus deseja. Mas os governantes que têm dado ouvidos à influência de Satanás, eles então não têm um governo justo, eles têm um governo maligno, praticam inúmeras coisas que Deus não concorda, que Deus não permite.
Por isso a Bíblia diz, o mundo está no maligno, jaz no maligno. Então, eu quero que você entenda que, infelizmente, grande parte de tudo que acontece aqui na Terra sofre a influência do diabo e sofre a influência do pecado. Todas as vezes que coisas malignas são projetadas para governar uma nação, para governar uma cidade, não é Deus governando, porque o governo de Deus ele é justo, o governo de Deus é bom. Então, o que acontece? Jesus vem e nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Ou seja, nós temos que desejar, nós temos que clamar, nós temos que pedir e nós temos que trabalhar para que o reino de Deus seja implantado, para que haja uma implantação do reino aqui na terra. Para que aqui na terra exista um reino de justiça, para que aqui na terra exista o quê? Um governo segundo o governo de Deus. Que haja um reino aqui na terra igual o reino de Deus, igual o reino dos céus, um reino justo, um reino de justiça, um reino onde coisas boas são realizadas. Uma outra coisa, então, e como é o reino de Deus? Nós precisamos entender isso. O reino de Deus, como é que nós podemos entender? Como é que o reino de Deus poderia e deveria ser implantado aqui na terra? Para isso, nós vamos recorrer ao Salmo 89, versículo 4. O Salmo 89, versículo 4, ele fala das bases do trono de Deus, ou seja, dos fundamentos do trono, dos fundamentos do reino de Deus, de onde Deus governa. Então, Salmo 89, 4 diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. No hebraico, eu posso me aprofundar ainda um pouco mais, vai dizer assim que retidão e justiça são os fundamentos do trono de Deus. Graça e verdade, ou misericórdia e verdade, estão diante dele. Então presta atenção, 4 coisas importantes aí que formam a base do trono de Deus, que formam a base do governo de Deus. O que é? Retidão, justiça, graça e verdade, ou juízo, justiça, misericórdia e verdade. 4 coisas tremendamente importantes. E aí, se nós começarmos a comparar isso, será que o governo aqui na Terra, ele está firmado em cima disso? Será que os governos aqui na Terra, eles vivem conforme esse padrão do reino dos céus? É só nós perguntarmos. O ser humano vive em retidão. Tudo que o homem faz é reto, é certo, é correto. Será que o homem não tenta lesar alguém? Será que o homem pratica a justiça ou a injustiça? O ser humano pratica misericórdia para com outras pessoas ou não? O ser humano ama e vive a verdade ou o ser humano vive praticando mentiras? Então veja bem, Jesus ensinou primeiramente a buscar essas coisas, a buscar o que? O reino de Deus, a buscar a retidão, a andar em retidão, a viver em retidão, a buscarem um reino de verdade, não com mentiras. Um reino onde exista misericórdia, onde exista amor, onde as coisas sejam praticadas com justiça. E aí, eu sempre falo que as coisas que Jesus ensinou, Jesus reforça a Torá dada por Deus para Moisés. Jesus não está aqui ensinando nada novo. Muito pelo contrário, como os rabinos já sabiam, como os sábios sempre entenderam, quando o Messias viesse, ele apresentaria uma Torá, um ensino, uma instrução ainda mais profunda, ainda mais elevada. E segundo os próprios rabinos, o Messias poderia sim
ampliar a Torá, trazer outras coisas, ok? Quando nós estudamos, vemos o que Jesus ensina, nós vamos perceber que Jesus ensina coisas extremamente mais profundas. Tanto é que as pessoas ficavam admiradas do ensino de Jesus. Eles falavam assim: esse homem não ensina como os nossos rabinos, não ensina como os demais mestres, não, muito pelo contrário, ele ensina como quem tem autoridade, ou seja, ele ensina com autoridade, ele ensina com poder, ele impõe autoridade às coisas que ele fala. E Jesus reforçando a Torá, eu vou lá para a Torá, eu vou lá para Deuteronômio, capítulo 16, versículo 20, olha o que a Torá fala, olha o que Deus falou para Moisés, e Moisés repetiu para o povo. Ele diz assim: a justiça seguirás, você vai seguir a justiça, somente a justiça. Você deve seguir a justiça e somente a justiça, para que vocês vivam e possuam em herança a terra que o Senhor Deus te dá. O que Deus estava ensinando? Vocês não podem ter um outro padrão de vida. Vocês não podem ter um outro padrão de governo que não seja o que é justo, o que é correto, o que é certo. Nós podemos até analisar algumas coisinhas aqui. Salmo capítulo 5, versículo 4 e 6 diz assim, que Deus não tem prazer na injustiça. Que com ele o mal não existe, não pode habitar. Olha só, olha que coisa interessante, que em Deus não existe injustiça e que ele não tem prazer nisso, e com ele o mal não habita. Que os arrogantes não permanecem na presença dele, ou seja, uma pessoa soberba, arrogante, uma pessoa que se exalta e que não se humilha, uma pessoa que não tem humildade, não está vivendo dentro do padrão de buscar o reino, ok? O que mais? Que Deus odeia todos aqueles que praticam perversidade. Vai lá no dicionário, pesquisa sobre isso. O mesmo texto de Salmo diz que ele destrói todos os mentirosos e que ele detesta assassinos e traiçoeiros. Então entenda que essas coisas aqui não estão ligadas a quem busca o reino de Deus. O reino de Deus é diferente dessas coisas. O que mais? Deus odeia, o texto bíblico diz, lá em Deuteronômio 25, do 13 ao 16, que Deus odeia pesos falsos, tá bom? Pesos falsos. Ou seja, eu vou até ler o texto aqui, olha, ele odeia as pessoas que enganam os outros, a fim de enriquecer-se. Ou seja, Deus fala sobre não usar pesos diferentes. Como seria isso? Aquela pessoa que engana o outro. Tinha-se o costume, tá bom? Até muitos anos atrás, você lembra, as pessoas mais antigas lembram que iam num armazém, né, numa mercearia, comprar alguma coisa e utilizava-se o quê? Um peso para pesar aquilo que eles compravam. Então, chegava lá e falava, me dá 1 quilo de arroz. Colocava o arroz de um lado da balança e do outro lado pegava-se um peso equivalente a 1 quilo e colocava ali para que a balança ficasse equilibrada. Ela ficou equilibrada, ela vai marcar, beleza, 1 quilo, certinho, né? Só que tinha pessoas que usavam um peso ali meio falso para vender menos, para parecer que tinha 1 quilo e não tinha. Então, a Bíblia diz que Deus odeia esse tipo de coisa. É a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo aí que você vai entender. É a mesma coisa quando uma pessoa, ela vai vender um carro e ela fala, olha, esse carro está uma beleza. Mas na verdade não está. O carro tem lá várias partes que estão podres, ele vai lá, passa uma massa, dá uma pinturinha, olha, o carro está um filé, como eles falam. Aí a pessoa compra, acredita, daqui a alguns meses está caindo tudo, ele vai descobrir
porque ele foi enganado. A Bíblia diz que Deus detesta, que Deus odeia esse tipo de coisa. Isso não é uma atitude compatível com quem busca o reino dos céus. O reino de Deus é diferente disso. O que mais? Diz também lá em Provérbios, capítulo 17, 15, que Deus odeia aqueles que pervertem a justiça, declarando quem é culpado como inocente e declarando o inocente como culpado. Você já viu isso acontecer? Fica aí para você pensar, né? Então Deus odeia. O que mais? Ele odeia aqueles que cometem ato de injustiça e também assassinatos de inocentes. O que é um assassinato de um inocente? Um aborto é o assassinato de um inocente de acordo com o padrão entendido por Deus. Pode ser que outras pessoas creiam, acreditem ou não acreditem. Se alguém crê ou não crê, se acredita ou não acredita, não vai alterar a forma como Deus pensa. Então, queridos, veja bem, o que eu quero ensinar com tudo isso? Quando Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus, Jesus está falando o seguinte, olha, o padrão de vida para vocês tem que ser, busquem primeiro essas coisas. Busquem ter um governo, busquem governar a vida de vocês, busquem viver dessa forma, dentro do padrão do reino dos céus, para que a vontade de Deus seja feita aqui da forma como é feita nos céus. E daí, vivendo em justiça, buscando a justiça, somente a justiça, ok? Seguindo a justiça, perseguindo a justiça, vocês fazendo isso, tudo que vocês precisam serão acrescentadas para vocês. Então, vamos voltar no entendimento aqui que muitas pessoas têm? As pessoas chegam e pregam e falam assim, olha, irmãos, busquem primeiro o reino de Deus. Vamos buscar o reino de Deus, que as coisas serão acrescentadas. Aí a pessoa ora, mas não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque não foi pregado a verdade. Não acontece nada, por quê? Porque está sendo pregado de uma forma, olha, você ora, busca a Deus que as coisas vão ser acrescentadas. Mas a pessoa está vivendo em injustiça, a pessoa está vivendo em falsidade, a pessoa está vivendo em mentira, a pessoa está praticando coisas injustas contra outras pessoas, está fazendo tudo que é fora do padrão do reino dos céus, que é tudo fora do padrão do reino de Deus. Será que Deus vai abençoar? Jesus disse, busca primeiro o padrão do reino, busca o reino de Deus, busca o governo do reino de Deus aqui. Sigam isso, sejam justos, façam, pratiquem a justiça. Aí todas as coisas serão acrescentadas. Então não adianta simplesmente orar e pedir que Deus abençoe, se nós vivermos coisas erradas fora do padrão que Deus deseja. Eu quero que você entenda que quando Jesus vem, Jesus não está abolindo a lei, muito pelo contrário. Ele está pregando coisas ainda mais profundas, mais pesadas, mais difíceis. Não é à toa que muitas pessoas não quiseram seguir Jesus. Lá no livro do Evangelho de João, deixa claro isso, que algumas pessoas falaram, é muito difícil, é muito pesado isso que esse homem ensina, não dá para seguir ele. E todo mundo foi embora, porque achou que aquilo que Jesus estava ensinando era duro demais. Jesus simplesmente estava ensinando a Torá da forma como Deus enxergava, da forma como Deus ensinou para Moisés. Consegue entender isso? Queridos, eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você para, nesse momento, você fechar aí os seus olhos. Feche seus olhos. Prepara agora o teu coração, porque nós vamos orar juntos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero louvar o teu nome. Eu quero agradecer ao Senhor e engrandecer o Senhor por tua grandeza, soberania, poder, majestade.
E eu quero pedir, ó Deus, que o teu reino seja estabelecido aqui na terra, que o teu reino venha. Nós ansiamos por um reino de justiça, um governo justo, não injusto. Um governo onde haja misericórdia, onde haja compaixão, onde haja cuidado, proteção, onde exista verdadeiro amor, onde crianças inocentes não morram, onde assassinatos não existam. Embora, Senhor, nós olhemos para todas essas coisas e até possamos achar que essas coisas não são possíveis, eu creio, nós acreditamos na tua palavra que sim, é possível. É possível e a tua palavra nos manda buscar isso. Não só buscar em oração, mas buscarmos em praticar essas coisas. Sermos justos, não sermos mentirosos, não sermos falsos, não sermos desonestos, não sermos pessoas que maltratam, que praticam injustiças, mas sim pessoas que buscam pela justiça, que buscam o padrão do reino de Deus, o padrão do teu reino, o padrão do reino dos céus. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, abra nossos corações e mentes para que nós possamos entender, para que nós possamos buscar todos os dias e para que nós possamos praticar e viver isso. Porque se o ser humano entender isso de verdade, começar a mudar suas atitudes, as bênçãos, a herança do Senhor, os milagres, a provisão, que tudo que nós precisamos começará a ser suprido por ti, porque o Senhor não negará. A tua palavra diz que o Senhor não nega bem algum para aqueles que andam em retidão, para aqueles que andam dentro do padrão do teu reino. Então eu glorifico o teu nome, eu te bendigo, mas eu também não deixo de pedir a tua bênção sobre cada família da nossa cidade, do nosso país. Eu quero, ó Deus, que o Senhor traga o teu governo, traga o teu reino de justiça, de amor, de retidão, de bondade, de misericórdia, de graça, de amor sobre todos nós. Dê saúde, dê provisão, dê suprimento para quem está clamando por um socorro agora e que cada um seja abençoado poderosamente, Deus de Israel, poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero louvar a Deus por tua vida mais uma vez. Agradecer você por ficar comigo até agora. Não desliga ainda. Peraí, fica só mais uns 2 minutinhos comigo. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueça aí de curtir. Mas eu quero também te fazer um convite, tá? Eu quero fazer alguns convites aqui. Bom, amanhã é sábado, né? E sábado nós temos na nossa igreja, na Beit, nós temos aí a noite da Santa Unção. O culto começa às 19h30 e eu quero convidar você para que você esteja conosco, para que você participe dessa noite especial na igreja amanhã, tá bom? Vai lá para receber a Santa Unção, que traz cura, milagres, bênção para a tua vida. No domingo, o culto começa às 19h e nós teremos então a nossa adoração em família. Vamos adorar a Deus juntos, vamos orar juntos. É um momento especial. O culto começa às 19h. Eu quero esperar você, eu quero que você participe conosco. Nossa igreja, o Ministério Beit Church, fica onde? Nosso endereço, anota aí, é na Rua Min José, número 54, no centro de Jacareí. Rua Min José 54, no centro de Jacareí, perto da Escola Sene Silva Prado, tá bom? Perto da Escola Sene Silva Prado. Eu também não posso deixar de falar aqui para você mais uma coisa. Eu quero convidar você não esqueça disso, tá bom? De se inscrever no canal do nosso ministério. Na descrição do meu vídeo aqui, ele tem um link que é o endereço da Beit Church no YouTube. Vai lá, se inscreve, porque todos os dias
de domingo a domingo tem um pastor orando por você, trazendo mensagens aí para a sua vida. Tá bom, queridos? Então não deixa aí, em nome de Jesus, também de conhecer o canal da Beit. Não deixa de conhecer. E não se esqueça que de segunda até quinta-feira eu tenho aqui pelo meu canal, nós temos uma programação especial. Nós estamos falando, nós estamos desvendando juntos o mês bíblico de Elul, ou Elul, no hebraico aí, né? Nós temos o discernimento de coisas fantásticas. Vários vídeos já estão no canal aí, assistam em nome de Jesus. E toda sexta-feira, como hoje, todas as sextas, às 8 da noite, nós temos aí a Torá do Mashiach. Eu quero que Deus abençoe você, que você tenha aí uma boa noite de descanso, um sábado de paz. Eu quero que Deus cuide de você, da sua casa, da sua família. Nós nos vemos amanhã na igreja, tá bom? Amanhã e domingo. Segunda-feira a gente está de volta aqui no meu canal. Que Deus abençoe. Shabbat Shalom a todos.